Certo, vou ser direto, já passamos do auge das motocicletas. Os dias de ouro ficaram para trás. É irônico porque, por quase todos os critérios, as motos nunca foram tão boas, mais rápidas, avançadas e até mais seguras que antes. Mas ao mesmo tempo, nunca pareceram tão estagnadas. A cada novo ano modelo, a cada nova moto, a cada novo recurso impressionante que eu vejo, tudo começa a parecer um pouco sem sentido. Como se estivéssemos apenas remixando a mesma ideia de novo e de novo. Então o que aconteceu? Os fabricantes ficaram sem ideias? Ou será que eles estão sendo limitados por regulamentações, economia e as leis da física? Porque quando você realmente para pensar, percebe que as motocicletas não deixaram de poder melhorar. Elas só meio que ficaram sem maneiras significativas de fazer isso. E hoje vou explicar exatamente como isso aconteceu. Vamos lá. No ritmo em que estamos indo, em 2035 a Kawasaki vai estar vendendo uma Ninja 800 como moto de entrada, com 46 belos cavalos de potência. Isso nem é tão absurdo, porque se você olhar para os últimos 20 anos, as motos de entrada têm ficado cada vez maiores. Saímos das 250 para as 300, depois para as 400, agora 450 vendidas como se fossem 500. Você pode pensar que isso é progresso, que maior é melhor. O fabricante parece querer oferecer máximo desempenho pelo seu dinheiro em uma moto de entrada, mas na verdade o aumento de cilindrada ocorre principalmente por causa das emissões. Motores menores que operam em altas rotações e sob maior estresse têm mais dificuldade em cumprir os novos padrões, pois trabalham mais, giram mais rápido e emitem proporcionalmente mais. A solução? É simples. Aumente a cilindrada e gere a mesma potência que o motor menor. Mais cilindrada, menos esforço, menos emissões por centímetro cúbico e, de quebra, talvez um pouco mais de torque. Parece que você recebe mais moto pelo mesmo dinheiro, mas não é bem assim. É aí que as coisas ficam estranhas. À medida que as motos de entrada padrão vão chegando perto dos 500cc, elas também estão ficando mais pesadas e mais caras. Uma Ninja 500 pode sair por quase $8.000 dependendo da versão. Então agora existe espaço na base da linha para uma nova categoria que a gente vem chamando de entrada leve. Motos abaixo de 300cc com preços acessíveis, simplificadas, feitas para os pilotos mais preocupados com o orçamento, e muitas vezes são motocicletas trazidas de outros mercados mundiais, onde motos pequenas, baratas e simples são a norma. Motos como a KTM Duke 250 ou a Kawasaki KLX 230 refrigerada a ar. A Kawasaki pode até trazer de volta a Ninja 300 para ficar abaixo da 500, o que é engraçado porque foram eles que ajudaram a aumentar a cilindrada em primeiro lugar. Estamos basicamente sendo engolidos por um ciclo infinito de aumento de cilindrada. As motos para iniciantes aumentam, então criamos novas menores para compensar, reiniciando o ciclo. É meio bobo. Motos para iniciantes não são as únicas presas em um ciclo estranho, as de alta potência também enfrentam seus próprios problemas. Então, por anos, o objetivo da moto topo de linha de uma fabricante era bem simples. Fazer motos mais potentes, mais rápidas para corridas, para ostentar, para relevância cultural, e por muito tempo isso funcionou. Sempre havia novas maneiras de extrair mais desempenho. Comando de válvulas variável, entrada de ar forçada, melhor design de chassi, o salto de uma Superbike de 2000 para uma Superbike de 2016 foi enorme. Mas agora, meio que já resolvemos a questão da velocidade extrema. As Superbikes modernas são tão potentes que basicamente são inutilizáveis sem eletrônica. Controle de tração, controle de derrapagem, controle de largada, tudo isso existe para tornar uma motocicleta de 215 cavalos pilotável por uma pessoa comum. E não me entenda mal, essa tecnologia é realmente incrível. O que essas motos são capazes de fazer nas mãos certas é realmente de cair o queixo. Quero dizer, elas são como um código de trapaça na pista de corrida, mas objetivamente já passamos do ponto de ganhos realmente significativos. Cada aumento de potência exige mais tecnologia para manter o controle, tornando as motos mais complexas, caras e menos acessíveis. E o mais louco de tudo é que todo esse esforço está sendo direcionado para ganhos que a maioria dos pilotos nunca vai realmente usar. Quantos de vocês vão ao trabalho a 300 km/h como o Jigsaw Bra, sendo que acabaram de virar gerente de projetos e só organizam e-mails? O que estamos realmente buscando? É status, domínio de marca, o respeito dos nossos pais? Porque neste ponto não há necessidade de mais potência, já que isso só traz mais tecnologia, custo e uma melhora pequena. O topo do motociclismo começa a se tornar essa bolha de engenharia exagerada que não se conecta de verdade com o mundo real.
Quando não há mais como melhorar algo, você não deixa de produzi-lo, apenas passa a enfeitá-lo, adicionando acessórios e fazendo o consumidor pensar que está comprando uma moto melhor. Então não são só as superbikes topo de linha que são um problema resolvido, são as motocicletas em geral. Na sua forma moderna, elas basicamente cumprem a tarefa perfeitamente. 2 rodas, um motor de combustão interna, um quadro, suspensão, freios. É uma fórmula simples que, na minha opinião, já foi basicamente totalmente otimizada. Nós descobrimos como torná-las rápidas, estáveis, confiáveis e relativamente seguras, e desde então tem sido só refinamento. Um pouco mais leves, um pouco mais rígidas, um pouco mais de potência. Mas, neste ponto, está ficando cada vez mais difícil justificar qualquer outro aprimoramento, o que cria um problema. Se o produto principal não pode melhorar muito, como convencer as pessoas a comprarem novos? Bem, na minha opinião, você vende a ilusão de progresso. Os recursos se tornaram a nova moeda da motocicleta moderna, para minha tristeza. Asas aerodinâmicas em motos que nunca vão correr, dutos de freio em motos com menos de 100 CV modos de pilotagem demais, menus complexos e conectividade com smartphone que o piloto comum dificilmente usará. Coisas que parecem impressionantes em uma concessionária, mas que realmente não fazem diferença na estrada. Porque, como mencionamos antes, as motos topo de linha não podem realmente ficar muito mais rápidas de uma forma significativa, mas elas podem continuar recebendo novas tecnologias, e essa mesma filosofia acaba chegando até os modelos mais básicos. Mesmo motos para iniciantes, geralmente limitadas pela A2, trazem diversos recursos como principal argumento de venda. Ninguém representa isso melhor atualmente do que a CF Moto. Eles equipam suas motos com tecnologia, design, aerodinâmica, sequências de LEDs na partida, tudo o que podem adicionar à moto para torná-la mais premium e moderna. E para ser justo, isso meio que funciona. Muitos pilotos iniciantes adoram essas coisas. Mas depois de passar tempo suficiente realmente pilotando, você começa a perceber o quanto disso é só enfeite. Coisas que você nem notaria se sumissem de uma hora para outra. Sério, se você remover os dutos de freio e as aletas da sua CF Moto, ela provavelmente vai andar igual. Porque o motociclismo em si não está realmente melhorando, é só a ilusão de que está, e você vê isso até no mais alto nível. Olhe para a MotoGP. Você tem orçamentos ilimitados, os melhores pilotos do mundo, e mesmo lá eles estão buscando ganhos cada vez menores. Os tempos de volta não caem mais significativamente. Isso é praticamente impossível. O avanço agora vem da aerodinâmica, do gerenciamento dos pneus e de pequenas otimizações. A motocicleta já foi praticamente decifrada e nesse estágio não estão reinventando nada, só buscando extrair o máximo de algo já resolvido. Venho pensando que talvez já tenhamos passado pelo auge das motocicletas, pois o mercado está sendo puxado em 2 direções opostas. De um lado, há motos focadas no custo-benefício. Nos últimos 5 anos, aumentaram as motocicletas acessíveis, fáceis de pilotar e baratas. A Royal Enfield está dominando globalmente, vendendo mais de 1 milhão de motos por ano. A Triumph Motorcycles entrou no segmento de entrada com a linha 400 e tem sido um grande sucesso. Até marcas como Aprilia e BMW investem em motos de menor cilindrada, onde está grande parte da demanda. Elas priorizam o custo-benefício, não o desempenho máximo. As pessoas buscam algo acessível, fácil de pilotar, barato de manter e que ainda seja motivo de orgulho. É por isso que as marcas conseguem vender várias versões da mesma plataforma. Estilo, preço e acessibilidade fazem muita diferença para o comprador moderno, e sinceramente, isso não é algo ruim. Se mais pessoas começam a pilotar, é assim que ocorre. Essa é a nossa missão principal aqui, colocar mais pessoas em motocicletas. Porém, as motos de 400 cilindradas voltadas ao custo-benefício não empolgam pilotos experientes que preferem opções no outro extremo do espectro. Essas motos topo de linha, premium, hollow, se tornaram cada vez mais inacessíveis para a grande maioria dos proprietários de motocicletas. Existem as superbikes de classe mundial, como a Ducati V4 ou a BMW S1000RR, ou então as Maxi Trails topo de linha, verdadeiras naves espaciais como a BMW R1000 e 300DS ou a KTM Super Duke. Até as maiores baggers da Harley Davidson podem se enquadrar nessa categoria. Com preços nas alturas, elas são acessíveis principalmente para homens de meia idade que sentem que merecem uma moto premium depois de 30 anos na média gerência. Enquanto isso, e o meio do mercado acaba meio que sendo negligenciado, há algumas joias, mas geralmente são bicilíndricos paralelos de 270 graus com novidades limitadas a câmbio automático ou conectividade com smartphone.
Antigamente, até motos de média cilindrada tinham grandes atualizações. Veja quantas vezes a Yamaha R6 foi renovada no mercado. Agora, veja quantas vezes eles atualizaram a MT-07. Houve apenas uma atualização significativa em uma década sem nenhuma mudança no motor. Assim, acaba surgindo essa divisão. Novos pilotos buscam acessibilidade e facilidade, enquanto experientes com dinheiro querem o melhor. O meio perde relevância. E quando você considera que o piloto médio nos Estados Unidos desiste em apenas alguns anos, isso até faz sentido. Talvez simplesmente não haja clientes de longo prazo suficientes para justificar investir pesado no segmento intermediário atualmente. A divisão entre clientes e a curta duração dos pilotos traz consequências importantes. Porque, embora hoje o mercado esteja dividido entre motos de entrada e topo de linha, nem sempre foi assim. No início dos anos 2000, quando o motociclismo talvez estivesse no auge, havia uma progressão clara. Começava-se em uma 250, depois uma 600 e, por fim, uma moto de 1000 cilindradas. Esse era o caminho, a escada. Mesmo quando comecei a pilotar, era nisso que você pensava. Esse ciclo de vida era confiável para os fabricantes, mas não funciona mais. Existem dois tipos de clientes, pilotos iniciantes e compradores premium. Pilotos iniciantes não permanecem tempo suficiente ou não têm recursos para subir de nível, reduzindo o incentivo para criar uma escada de longo prazo para eles. Clientes de alto padrão compram o que querem, pagando quase qualquer preço. Motos de 1000 cilindradas, ADV topo de linha, itens caros usados só nos fins de semana e que viram troféus na garagem. Pilotos que permanecem não seguem um caminho fixo, não passam de 300 para 600 ou 1000 cilindradas, apenas compram a melhor moto que conseguem pagar e mantêm. Há menos vontade do que antes de continuar subindo de nível. Isso ocorre porque as motocicletas estão mais especializadas do que nunca. Se potência é limitada por emissões, tecnologia e praticidade, a inovação só resta na especialização. Então, hoje em dia, temos toneladas de categorias. Há motos esportivas, naked, ADVs, sport tourers, supermotards, tall rounders e, sim, crossovers. Deus me livre. Acho que só a Suzuki chama elas assim, porém. Assim, ao invés de focar em potência, os pilotos buscam alternativas, testando estilos de pilotagem diferentes em vez de só buscar números maiores. O sistema antigo desmorona, pois as fabricantes não podem mais contar que pilotos avancem naturalmente na linha de modelos. O progresso a longo prazo, que envolvia as pessoas por anos, praticamente sumiu. Agora, o caminho é incerto tanto para pilotos quanto para fabricantes. É assim que acabamos vendo marcas de competição fabricando motos adventure. Estamos realmente vivendo tempos sem Deus. Então vou repetir, já passamos do auge do motociclismo. Eles simplesmente ficaram sem lugares significativos para ir. Assim, surgem soluções estranhas, motores maiores para atender às emissões, mais tecnologia para gerenciar uma potência desnecessária, mais recursos para simular inovação, motos pensadas primeiro no preço, plataformas globais feitas na Índia e vendidas nos Estados Unidos. Está ficando uma loucura. As motocicletas definitivamente não estão ficando piores. Não vou dizer isso pra você, mas não tenho certeza se elas realmente estão ficando melhores. Talvez elas estejam meio estagnadas e talvez nem precisem ficar melhores. Talvez a melhor motocicleta não seja uma motocicleta de verdade, mas sim os amigos que fizemos pelo caminho. Obrigado por assistir, agradeço muito. Comente se você acha que já passamos do auge do motociclismo. Você viveu durante a era de ouro do motociclismo que acabei de descrever? Ou você já está cansado de ver dutos de freio nas CF Motos? O que estamos fazendo? Te vejo no próximo vídeo. Fato: a maioria dos mamíferos é biologicamente limitada a cerca de 1 bilhão de batimentos cardíacos durante a vida. Até logo.